Olá, terceiro ano. A gente vai gravar agora para vocês a nona aula de Sociologia, referente ao módulo 9 da apostila de vocês, tá? É um assunto bastante atual, polêmico também, não tão delicado quanto Sociologia de Gênero, porém é polêmico e é bastante atual. Eu acredito que todos os temas de Sociologia do terceiro ano vão ser temas atuais. Para quê, gente? Qual é a finalidade disso tudo? É deixar vocês com um conteúdo um pouco melhor, assim, instigar a pesquisa e a reflexão a respeito de alguns conteúdos para que vocês consigam elaborar textos melhores nas redações das bancas examinadoras para acesso às instituições de curso superior, mais conhecidas como faculdades. Então, é importante que durante o ano principalmente as aulas de sociologia, sejam assistidas por vocês, as atividades sejam feitas e alguns assuntos que interessarem mais a vocês sejam pesquisados e que sejam desenvolvidos por vocês, pelo intelecto de vocês, tá? Pela racionalização de vocês. Por quê, gente? Porque vocês terão bagagem ao estudar isso, não importa a época da vida, vocês terão bagagem para dissertar a respeito, para falar a respeito. Então, isso pode ou não ser um tema fixo, um tema assim explícito da redação de Enem, por exemplo. Porém, de qualquer maneira, é conteúdo. Vai agregar a vocês leitura, vai agregar escrita, vai agregar raciocínio coesivo, né? Para que vocês criem coesão tanto nesses títulos dos módulos como em outros dados, para que vocês possam relacionar umas coisas a outras. Nós não falamos sempre que redações têm como um fator importantíssimo a coesão textual? Pois é. A partir do momento que vocês se interessam por um assunto e começam a pesquisar, a ler sobre aquele assunto, vocês passam a treinar a coesão textual. Ah, mas não é daquele assunto? Não tem problema. A coesão textual é um assunto genérico, que vai caber em qualquer circunstância, certo? Então vamos deixar de elucubrações a respeito de redações, vamos partir para o assunto feminismo, certo? Gente, os movimentos feministas estão cada vez mais proeminentes e estão cada vez mais vistos, né? Eles estão cada vez mais, como é que se diz, mais iluminados pela mídia, né? Estão cada vez mais influentes nas administrações dos países. Toda essa história, gente, começou com um movimento argentino da década de 70, né, 1970, quando as mulheres se reuniram em Buenos Aires para manifestar, para exigir do governo que fossem esclarecidas algumas histórias de desaparecimentos ocorridas na ditadura militar que houve na Argentina, certo? E a partir de então começaram a haver vários movimentos feministas que têm por objetivo várias outras vertentes, né? Vários outros focos, como por exemplo igualdade no trabalho, né? A igualdade salarial entre a mulher e o homem que exercem a mesma função, tem por objetivo a igualdade política, porque, por exemplo, no Brasil, gente, o voto feminino foi permitido a partir de 1932.
e tornado obrigatório em 1960 ou 65, acredito. Então, quer dizer, a mulher era, até início do século XX, considerada inapta a eleger os seus representantes políticos. Veja só. Grande absurdo, né, gente? Se a gente for refletir, um grande absurdo. E, gente, neste módulo, a gente vai principalmente conversar a respeito do feminicídio. Gente, por que feminicídio e não homicídio? O feminicídio foi tipificado como um crime especial, como um crime específico, né, como um crime com foco, porque, segundo as estatísticas, o feminicídio sempre ocorreu de forma diferente do homicídio, certo? Aquele homicídio comum, né? Não que tirar a vida de alguém fosse uma coisa banal, fosse uma coisa comum. Porém, dentro da estatística de homicídios, o feminicídio tem algumas características peculiares. Tudo bem que a gente vai pensar em 90% das vítimas de homicídio serem homens. Porém, os 10% que são mulheres, que fazem parte da estatística de homicídios, têm características muito especiais, muito particulares. Tá? Uma delas, e acho que a principal, é que os crimes contra as mulheres, eles não acontecem em situações de roubo, né? Em situações de defesa de patrimônio, como é o normal, em latrocínios e homicídios normais, e também não ocorrem em situações de defesa pessoal, em que a mulher está se defendendo de algum ataque cometido por um ladrão, por um agressor qualquer, e acaba sendo vítima do homicídio. Esses feminicídios ocorrem, em sua grande maioria, cometidos por parceiros ou ex-parceiros das mulheres, que numa manifestação máxima de posse, de dominação total, absurdo também, na minha opinião. Gostaria de saber de vocês também. Acaba por decidir tirar a vida da parceira ou da ex-parceira, como se ela fosse uma posse, como se ela fosse um objeto que pertence ou pertenceu a ele. Então, gente, nós temos que o feminicídio é uma modalidade de homicídio muito peculiar, tá? Praticada contra as mulheres que normalmente não estão em situações de perigo, né? Não estão em situações de agressão por agressores do tipo ladrão, invasores ou sequestradores ou coisa e tal. Estão em situações domésticas, onde o companheiro ou o ex-companheiro decide por tirar sua vida. Que absurdo, né? Gente, uma outra coisa que levou as autoridades a se preocuparem com os crimes cometidos contra mulheres é a faixa etária. As mais jovens formam a maioria das vítimas de homicídios praticados contra a mulher, de feminicídios. Ou seja, matar uma mulher somente porque ela é uma mulher. Olha que absurdo isso, gente. E esses movimentos sociais que eu falei para vocês, que acabaram tomando uma proporção muito maior na mídia e na política, tem por principal assunto defender a mulher desses feminicídios. Mostrar aos órgãos administrativos que
esses homicídios cometidos contra a mulher, na sua grande maioria, são causados por sentimentos de posse, por decisões dos próprios companheiros ou ex-companheiros. Porque eles decidiram que a mulher deveria ou não viver mais. Percebe? No Oriente Médio, gente, naquela região onde a religião predominante é o muçulmano, é o islamismo, né? As pessoas são muçulmanas, seguidoras do profeta Maomé. Gente, naquela região, as mulheres, até há muito pouco tempo atrás, isso eu quero trazer aqueles 20 anos para uns 5, 7, 10 anos no máximo, que foi quando aconteceu o assassinato da Malala. Vocês devem lembrar desse nome, ou alguém muito próximo de vocês devem lembrar desse nome. A Malala era uma afegã que acho que ela nasceu na década de 90, e que a única coisa que ela tinha feito contra o sistema para ser eliminada por um tiro de fuzil na cabeça foi a vontade dela de estudar. E assim, o movimento que ela inaugurou para que as mulheres tivessem o direito de estudar no Afeganistão, dominado pelo Talibã. Gente, a Malala, depois que ela foi assassinada, que morreu, lógico, assassinada e morreu, né? Nem precisaria eu ter completado a frase. Porém, a Malala foi objeto de ventilação mundial, foi assim uma alavanca no movimento feminista em nível mundial, certo? O nome Malala acabou se tornando um ícone do movimento feminista. Ela deixou um livro, assim, as memórias dela, né, que foi adaptado, foi melhorado para ser publicado e que foi recorde de vendas mundial. O nome do livro seria Eu Sou Malala, que eu recomendo a todos que leiam, certo? Para quem não leu ainda. Gente, a Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 por ter participado desses movimentos, por ter levado assim essa tônica do estudo feminino nos países do Oriente Médio, essa tônica dessa questão do estudo das mulheres no Oriente Médio, com uma visibilidade bem maior, certo? Gente, nós temos inclusive alguns movimentos baseados nessa visibilidade que a Malala deu para alguns movimentos, não, alguns focos de notícia. Quer ver? Eu vou lembrar de um que aconteceu, acho que na Nigéria. Gente, virou caso de televisão, virou caso de preocupação mundial das autoridades de segurança, da própria ONU. Um grupo fundamentalista chamado Boko Haram, não está na apostila isso, tá? Isso aí foi uma coisa que na época eu vi, achei assim um absurdo. Sequestrou, acho que 70, 80 ou 90 meninas de uma escola na Nigéria, pelo simples fato de que elas estavam numa escola, estavam estudando. Porque as mulheres, segundo esses movimentos fundamentalistas islâmicos, não têm direitos, certo? Elas nascem já como um peso para a família. O homem que é o valioso, né? Olha só, que absurdo. Eu estou divagando, tá, gente? Isso aí não é minha opinião, pelo amor de Deus. Eu acho isso tudo um absurdo.
A mulher teria apenas a função de procriar. Apenas a função de procriação. Olha que absurdo. Não pode estudar, não pode ser feliz, não pode ter assim uma carreira profissional. Gente, é o ó, né? É o fim da picada. Então eu sugiro a vocês todos do terceiro ano que assistam essa aula e que deem uma olhada no módulo 9 da apostila para poderem refletir, né, sobre essa questão. Eu acredito que seja uma questão delicada, que seja uma questão que não deva provocar polêmica entre vocês, porque, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem uma igualdade muito boa, temos assim uma relação de paridade dos sexos, né, do homem e da mulher, realmente satisfatória. Ainda não está onde deveria estar, mas é bastante próxima, né, da equidade. Mas, para que vocês reflitam e se instruam a respeito desse tema, porque isso é um tema, além de atual, é um tema muito delicado e é um tema que pode suscitar inúmeras outras reflexões para vocês. Podem suscitar temas, podem suscitar desenvolvimento de outros temas, certo? Gente, por enquanto é só, sabe, aqui na apostila, no módulo 9, a primeira recomendação de filme é a história oficial. Seria a história de um argentino que tinha muita amizade com alguns políticos, com alguns militares, na época da repressão militar na Argentina, e a esposa desse argentino desconfiava que a filha que eles tinham ela era adotiva, mas que tinha origem em um dos órfãos gerados pela repressão. A história oficial, eu recomendo. Eu assisti esse filme e achei muito legal, certo? Inclusive, na Argentina houveram movimentos posteriores àquele das vítimas femininas da repressão militar, o movimento das avós de Maio, que também reivindicariam junto ao governo o paradeiro de seus netos, porque suas filhas teriam sido raptadas, né, subtraídas pelo sistema militar, grávidas. Consequentemente, pela lógica, o filho deveria ter, né, a localização, deveria ter um rastreamento. Essa história é um bocado interessante. Eu aconselho a vocês que reflitam e pesquisem a respeito, certo? Não vou ficar dando mais dicas a respeito dessas histórias das mulheres argentinas e das próprias histórias de reivindicações brasileiras, para que vocês mesmos, caso se interessarem pelo assunto, vão pesquisar e vão reconhecer conteúdos novos, ok? Gente, a gente vai ficando por aqui. Meu desejo a todos de vocês são bons estudos e boa sorte. Muito obrigado pela atenção até agora.